Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez, falar mais uma palavra. Queria pedir aos amados que nos ajudar, se inscrevendo, compartilhando, curtindo as mensagens. Assim faz com que essas mensagens possam estar chegando mais longe, né? Queria deixar uma palavra hoje aqui muito importante, né? Uma palavra de edificação da nossa vida. Queria falar sobre orgulho. Às vezes, né? É uma palavra assim que a gente precisa observar, que muitas das vezes a gente sofre tanto por causa dessa palavrinha tão pequena. Eu queria ler um versículo que se encontra em Provérbios 29, 23, e diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Essa é uma palavra assim, muito importante, né? Por que a gente deve dar muita importância com uma palavra dessa? É porque a gente, muitas das vezes, a gente tem muito problema na nossa vida por causa do nosso orgulho, né? Às vezes a gente sofre o restante da vida inteira por causa do orgulho. Como assim? Um exemplo. Muitas das vezes o nosso orgulho não nos deixa voltar atrás, né? Não te deixa ir lá e pedir um perdão, não te deixa ir até aquela pessoa que você gosta, que às vezes você a feriu, ou às vezes ela mesma já te pediu perdão, mas o seu orgulho não deixa que você, né, a perdoe, não deixa que você tire aquela mágoa do seu coração. E aí você vai remoendo aquilo ali a vida toda, né? Sempre que você vê aquela pessoa, você se entristece ou fica com raiva, mas tudo por quê? Por causa do seu orgulho. Mas a palavra nos diz, né, que a gente tem que ser humilde, né, porque o humilde ele vai ter uma vida mais tranquila aqui nessa terra, enquanto o orgulhoso, a soberba o abaterá. E abate, você pode ver que a pessoa que é orgulhosa, que é soberba, ela vai ter muito problema. Um dos maiores problemas é esse, é o de não perdoar as pessoas, né? É aquela de não querer voltar atrás. Às vezes um problema na família e ele fica o resto da família sem falar com aquela pessoa, fica o resto da vida sem falar com aquela pessoa da família. Às vezes um amigo o fez um mal, mas pediu perdão e ele não perdoa mais porque o orgulho, a soberba do coração dele não deixa ele fazer aquilo ali. O problema é que ele mesmo será abatido pelaquilo ali, porque aquilo ali faz mais mal a ele, né? Quando a gente não perdoa alguém por causa do nosso orgulho, você pode ter certeza que o maior prejudicado somos nós mesmos, porque se aquela pessoa já chegou para você, te pediu perdão, e você, por causa do seu orgulho, não o perdoou, Deus não se agrada, né? Porque Deus não se agrada que a gente seja assim, orgulhoso, soberbo, né? Que a gente não perdoe as pessoas e vai ficar fazendo mal a você mesmo, porque é uma coisa que Deus não se agrada e não te faz bem. Então devemos observar isso, né? Olhar para a nossa vida, se tem alguma coisa que a gente precisa quebrar o orgulho, a hora é essa, né? A hora de observar, para passarmos a ter uma vida mais em paz aqui na Terra. Já tem tantos problemas, acho que a gente não precisa ser o causador do problema. E às vezes o nosso problema é esse aí, é apenas o ser orgulhoso, né? Não ter aquela capacidade de perdoar o seu irmão, não ter a capacidade de perdoar aquele vizinho que te pediu desculpa, né? Não ter a capacidade de dar um passo atrás, às vezes até num relacionamento, onde você está vendo seu relacionamento afundando, né? Às vezes um casamento, um namoro, mas tudo por causa do orgulho. Aí, às vezes você bate no peito e fala assim, não, eu não volto atrás porque eu sou orgulhoso. Mas você gosta daquela pessoa, aquela pessoa gosta de você, e você está deixando o tempo ir passando. Aí dali a pouco aquela pessoa vai para outro caminho, aí a hora que a sua tristeza vai ser eterna. Por quê? Ela vai para outro caminho, aí você já não consegue a conquistar, mas o seu coração gosta dela, mas o seu orgulho não te permitiu ir até a ela e retornar aquele relacionamento. E aí você vai ser infeliz o resto da sua vida. Então, muitas das vezes isso acontece em várias áreas do nosso trabalho, da nossa vida. A gente tem que quebrar o orgulho, deixa o orgulho de lado,
Se te pedir o perdão, aceite. Você não precisa conviver com aquela pessoa, né, morar com ela, não. A não ser que seja sua esposa ou marido, alguma coisa assim, né, mas se ou filho. Mas se não for por pessoas de fora, você não precisa conviver com ela ali mais como era antes. Mas você precisa quebrar esse orgulho. Quando você encontrar na rua, se poder dar um bom dia, uma boa tarde, né? É a hora é essa. A palavra do nosso Senhor nos diz, né, que devemos ser humildes de coração, porque o orgulho, a soberba não nos leva a lugar nenhum. Sem falar que se estamos dentro da casa do nosso Pai, se buscamos o nosso Senhor Jesus, a gente não pode ter essa palavra em nosso coração, porque é um dos ensinamentos que pode não nos levar ao céu. Porque o orgulhoso não perdoa, quem não perdoa não será perdoado. Então uma coisa está ligada à outra. A gente precisa ter um coração humilde, um coração perdoador, né? O nosso Senhor Jesus, quando estava sendo ali, foi pregado na cruz, ele mesmo orou ao Pai, pedindo para o Pai perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo aquele mal a ele, porque não sabiam o que estavam fazendo. Você analisa, se o nosso Senhor Jesus, Todo-Poderoso, que poderia queimar aquelas pessoas ali naquele momento, pediu ao Pai que perdoasse a eles, quem somos nós, seres humanos, né, cheios de falhas, que às vezes apontamos o dedo para os outros, falamos que fulano, ciclano está errado, mas não olhamos para nós mesmos, que não temos capacidade de perdoar um ao outro. Imagina se nós tivéssemos o poder de Jesus, né, na hora do orgulho, aí o que a gente não faria com a outra pessoa que nos fez um mal? A gente a queimaria, a gente a jogaria no buraco. Mas o nosso Senhor Jesus, ele foi uma demonstração de um coração humilde, né, um coração sem soberba, um coração sem orgulho. Mesmo ele sendo um Deus, ele perdoou aqueles que fez o mal a ele. Então quem somos nós para não perdoar? Né? Quem somos nós para carregar o orgulho? Né? Que o orgulho só leva aquela pessoa ali à ruína. Você pode ter certeza, você olha uma pessoa que é orgulhosa aí, que se acha melhor que a outra, aquela pessoa ali dentro do coração dela tem uma mágoa muito grande. E muitas das vezes a gente tem que observar isso. Se nós não estamos sendo soberbos, né? Se nós não estamos sendo orgulhosos, porque isso daí só leva você ao mal. Você não terá felicidade, principalmente quando você olhar para aquela pessoa que às vezes já te pediu um perdão e você não a perdoou. Observe, né? Bota essa palavra no seu coração, busque nas escrituras. Não precisam acreditar no que eu estou falando, mas podem usar isso como um ponto de uma caminhada. Vai nas escrituras e veja o que as escrituras estão falando, né? Vocês vão ver que vai levar a essa verdade, e que o soberbo ele não terá problema, né? Diferente do humilde de coração, aquele que aceita o perdão, né? Aceitar o perdão não é você precisar conviver com aquela pessoa o tempo todo, você vai ter que ir na casa dela, não, é você aceitar o perdão de coração, é você pedir perdão. Muitas das vezes o seu problema é você precisa ir até alguém e pedir o perdão, onde você esteve errado lá atrás. Então é preciso analisar isso, olhar para dentro de você, ver se não é você que precisa ser humilde ao ponto de ir lá e perdoar ou pedir perdão àquela pessoa. Essa é a mensagem. Que Deus os abençoe. Deixar uma oração aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa vida que está ouvindo essa palavra, mas nesse exato momento lhe peço se eu posso estar tocando no coração dela, e se houver algum ponto onde está o orgulho, onde existe o orgulho ali dentro, Senhor, que está fazendo a não ter paz nessa terra, que o Senhor possa estar quebrando esse orgulho, colocando só humildade nesse coração. É o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra de hoje. Que Deus os abençoe.